pessoal, sejam todos bem-vindos ao PodPrev, que é o podcast da Previdência BRB, que traz tudo sobre previdência, investimento e outras coisitas mais. Eu sou Geisiane e a gente vai falar hoje sobre os resultados de janeiro de 2025. O ano já começou com tudo aí, né? E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com o Sandro, que é o nosso diretor financeiro. Sandro, seja bem-vindo. Olá, Geise. Olá, participantes. A gente vai falar sobre, né, os resultados de janeiro. E assim, para quem acompanha a gente aqui no YouTube, inclusive a gente fala para assinar, né? Assina o nosso canal, ativa o sininho, né? E deixa o seu like aqui no vídeo. A gente, em dezembro, a gente fez uma publicação de vídeos falando sobre os resultados de dezembro, que não foi exatamente como, né, a diretoria gostaria, a gente também, mas dando uma explicação, explanando melhor os resultados, como foi o desempenho de todo o ano. Então, né, Sandro, a gente até recomenda para quem quiser tirar as dúvidas para poder estar acessando lá também. Comparativos, né, de mercados e de cenários, né, Sandro? Dezembro foi de um jeito e janeiro tem spoiler que já foi completamente diferente. Completamente, é verdade. Maravilha. Então, para a gente poder começar, conta para a gente, Sandro, como é que está o cenário atual, como que ele está impactando os nossos planos e como que isso influenciou no resultado de janeiro. Uhum. Vamos lá, então. Para começar, é importante salientar que o mês de janeiro é um mês um pouco tanto quanto atípico, né? Vamos colocar assim, né? Um mês normalmente a inflação é uma inflação um pouco mais baixa, né? Nós tivemos, por exemplo, no mês de janeiro uma inflação de 0,16. Com isso, o acumulado de 12 meses da inflação deu uma recuada, né? Bem significativa para 4,56 no acumulado de 12 meses, bem inferior aos 4,83 do ano passado, né, no exercício de 2024. Tivemos também outro evento importante que foi a questão do cupom, né? O cupom manteve a taxa de juros subiu a taxa de juros, desculpa, em 13 para 13,25, conforme tinha sido programado na reunião de dezembro. Então essa taxa já subiu e já manteve a sinalização que vai subir mais um ponto percentual no final da reunião de março, né? Que deve ir para 14,25. A bolsa até porque a bolsa foi muito influenciada por fatores externos, né? Tivemos a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aí todo mundo esperava ele ia chegar, ia fazer um monte de programas de barreiras tarifárias, uma série de coisas, até fez algumas coisas assim, importantes e tudo mais, mas muito aquém daquilo que o mercado esperava. Sim. Com isso, tivemos uma reação positiva do mercado, a bolsa, por exemplo, subiu 4,86 no mês de janeiro. O dólar caiu, né, significativamente, né, ficou abaixo dos seis reais, caiu para 5,85 e mesmo com uma pequena queda das reservas internacionais, nós tivemos uma certa estabilidade. Tem a vantagem também que no mês de janeiro também é mês de recesso no Congresso, então dá menos turbulência política, né? Apesar do tal do vídeo do Pix, né? Da crise do Pix, né? Mas tivemos, digamos, menos problemas, menos intempéries. E aí com isso, Geisi, nós tivemos uma situação bem atípica, né? Ao contrário do que aconteceu em dezembro, que as taxas subiram muito, principalmente das NTNBs, nós tivemos movimentos híbridos de taxas, mas com uma prevalecência de taxas caindo, né, no mês de janeiro. E aí, com isso, a nossa carteira foi muito beneficiada. De todos os planos, de uma maneira geral, ela foi muito beneficiada. Né? O IMAB, por exemplo, ela subiu num único mês 1,07%, né? E contra, no caso, os ativos de mais curto prazo até tiveram uma revalorização maior de 1,88%. Então, nós tivemos aí uma situação que favoreceu bastante os nossos planos de benefício, principalmente aqueles que têm muito papel marcado a mercado, né? Então, com isso, nós tivemos aí um excelente resultado no mês de janeiro. Vamos colocar assim, deu 99,9%. Praticamente todos os planos bateram meta, a única exceção é o BD01. O BD01 ele não bateu meta, mas por um detalhe, ele deu 93% da meta. Sim. Em termos nominais, né, em termos reais, ele até deu uma rentabilidade muito boa, uma rentabilidade nominal de 0,84, né? Sim. Mas como ele utiliza a meta do mês anterior, o mês anterior é dezembro foi 0,54, né, contra 0,16, né? Então nós por esse único detalhe ele não bateu meta, né? Mas foi um desempenho de 93% do referencial da meta atuarial, que foi IPCA mais 4,65. Todos os demais planos, graças
a essa melhora do mercado, do humor do mercado, todos os planos bateram os seus referenciais de rentabilidade, né? O destaque foi o plano CD02, com 1,31 em termos Uhum, nominais, né? Isso equivale a 267% da meta. O CV03 também positivo, né? 0,72 por cento no mês, dá 147% da meta. O plano metrô 0,74, 151% da meta. CD 05, 0,78, 159%. O Brasília Prévio 1,06. O Regis Prévio continua com aquela estabilidade de resultado, uhum. 1,05, 214% da meta. E o PGA também, o nosso plano de gestão administrativa, 0,64 em termos nominais, com 131% do seu referencial de rentabilidade. Então, assim, todos os planos performaram acima da rentabilidade programada, que é IPCA mais 4, nos planos CDs, né, e do plano CV03, Sim. e no caso do BD01, o único que não bateu, mas como eu falei, por uma questão de detalhe, 93% de resultado em relação ao seu referencial, à sua meta atuarial, que é IPCA mais 4,65. Um cenário muito positivo, né, Sandro? Resultados. Muito positivo para todos os planos, né? Então, nós ficamos muito satisfeitos, né, com esse resultado, né? Nós que sofremos muito, né, os participantes que acompanham os nossos podpreves, né, e aí sabe o quanto que nós sofremos, principalmente no final do ano passado, né, principalmente por conta da marcação ao mercado. No entanto, nós tivemos aí a marcação ao mercado que tanto nos prejudicou no final do ano passado, agora nos beneficiou no mês de janeiro, né, com uma valorização da nossa carteira. E falando, né, sobre essa questão de marcação, títulos e tudo mais, a gente teve o CNPC, que é o nosso órgão, né, Uhum. responsável pela Previdência, para quem é participante às vezes não sabe dos detalhes, né, mas é o Aham. CNPC que é o responsável. É o É, Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? isso. Ele soltou no final de 2024 com uma resolução 60 que fala sobre a possibilidade de reclassificação dos títulos públicos e da marcação da Uhum, curva. perfeito. Conta para a gente, assim, trazer para os participantes como que isso, qual que é o impacto disso nos nossos números, né? Uhum, As providências que a gente já tomou, acho que é sim, interessante sim. a gente abordar também. No PodPrev de dezembro nós já tínhamos falado, né? Isso, Já tínhamos comentado um pouco sobre essa questão da resolução CNPC, número 61, se eu não me engano, 61, só é 61 corrigindo, de ok. 2024. Mas assim, né, importante é que essa resolução ela estabeleceu, ela fez uma mudança muito forte na resolução 43, que é de 2021. O que que tem de diferente? Na resolução 43, lá em 2021, praticamente todos os planos CDs e CV, como é o caso da maioria dos nossos planos que nós administramos, ela obrigava que todos os títulos que você comprasse e colocasse na carteira teriam que ser marcados a mercado. O que, que veio a 61? A 61 mudou essa sistemática, né? Ela disse que, e assim, a única exceção era prevista era para planos de benefício definido, como é o caso do BD01. Tanto é que o BD01, mais de 80% da carteira é marcado Uhum, na curva. O que, que mudou? É que com a resolução 61, todos os planos, inclusive os CDs e CVs, também podem marcar na curva. sim, Isso gera uma estabilidade de resultado muito forte, muito grande para os planos com essa característica, né? E aí, o que, que aconteceu? Nós, lá naquele PodPrev, nós havíamos avisado que nós estávamos fazendo os estudos. uhum, Os estudos foram concluídos, né? E conseguimos concluir assim num curto espaço de tempo todos os estudos, com o apoio do nosso atuário, responsável pelos nossos planos de sim, benefício, que entregou os estudos. Nós analisamos internamente na área de investimentos, passamos para a diretoria, aliás, para o o comitê de Comitê de investimentos, né? Investimentos. O comitê de investimentos analisou tudo que nós relatamos, né, com base nos estudos Uhum, atuariais. Fizemos então a marcação e aí levamos para aprovação na diretoria executiva e no conselho deliberativo. E aí o ponto positivo é que o conselho deliberativo nos apoiou integralmente o resultado desses estudos. Então, o que, que vai acontecer? No mês de fevereiro, não agora, esse mês de janeiro já é o resultado ainda impactado pela marcação a mercado. O que é muito positivo, né? Porque nós fechamos um ciclo, digamos assim, com resultados positivos com marcação a sim, mercado. E a partir de fevereiro, todos os outros planos, nós fizemos algumas mexidas
na marcação, né? Então, no plano BD01, que tinha alguma parcela, digamos, marcada a mercado, nós reestudamos, fizemos estudos de liquidez estressada, e aí nesse estudo de liquidez estressada apontou a possibilidade de nós marcarmos mais papéis na curva. No PGA fizemos a mesma coisa, nos demais planos fizemos estudos de liquidez e atuarial. Nesses estudos, esses estudos demonstraram a possibilidade de marcar, né, praticamente 100% dessas carteiras, desses planos do CV03, do CD Metrô, do CD05, do Brasília Prévio e até do RegPrev, que nem tinha, nem tem, aliás, não tinha, vamos colocar assim, papel marcado na curva, né? Então, baseado nesses estudos, nós conseguimos fazer a reclassificação desses papéis. Então, hoje, praticamente, vamos lá, 90% dos recursos do BD01 vão estar marcados na curva, né? O que tecnicamente a gente chama de títulos mantidos até o vencimento, né? É a marcação na curva. E nos demais planos, praticamente 100% da carteira de títulos vai ser toda ela marcada na curva. A única exceção que a resolução prevê é que são ativos que têm que ter um prazo superior a 5 anos, só isso. Então, na carteira de alguns planos, como é o caso do CV03, até do Brasília Prévio, tínhamos alguns planos alguns ativos que tinham prazo inferior a 5 anos. Esse nós, que nós vamos fazer? No caso do CV03, nós vamos vender esses papéis e comprar outros e marcá-los na curva, o que vai garantir aí uma rentabilidade muito boa, né? E no caso para os demais planos, o Regis Prev, por exemplo, que é um plano que mesmo está com uma performance excepcional já há 2 anos, né? Mas esses planos também podem aplicar também em títulos públicos e marcar na curva. Então, nós já fizemos isso em janeiro e vamos fazer isso e vamos continuar fazendo isso ao longo do tempo. Com isso, a gente vai ter realmente vai garantir uma estabilidade de resultado daqui para frente. Isso que é o ponto mais importante. Aquelas oscilações bruscas que nós vimos, principalmente no ano de 2024, isso não vai acontecer daqui para frente, né? Porque grande parte da carteira vai estar marcada na curva. E o melhor de tudo, né, Geise? Como eles estão sendo reclassificados e os que nós estamos comprando estão todos na faixa dos 7%, isso vai garantir uma estabilidade de resultado bem acima dos referenciais de rentabilidade desses planos. Ou seja, vamos poder, digamos, relaxar, enfim, com relação a essas intempéries, até porque nós vivemos num ano pré-eleitoral, o ano que vem tem eleição, e todos os anos eleitorais têm uma certa volatilidade, né, uma certa instabilidade, gera instabilidade no mercado, então é importante você ter uma carteira de maneira predominante marcada na curva, isso é muito bom para os planos. Então, nós estamos esperando o resultado de fevereiro, deve ser um resultado muito bom, né? Já vou antecipando Que logo. bom, coisa boa, coisa Sim. boa. Sinal, então, que essa movimentação que se faz é como se fosse para frear um pouco o resultado. Não ser tão impactado quanto a gente foi, porque agora a gente Isso. consegue, né? Fazendo dessa Uhum. forma, deixando eles até o vencimento, você consegue ser só, o plano sofre menos. Sofre Seria isso. muito menos, porque o que acontece? Se eu compro um ativo a uma taxa de 7,5%, isso significa que ele vai ser precificado na carteira de 7,5% mais IPCA, né, mais variação da inflação, até o seu vencimento. Como nós compramos papéis com vencimento 2030, 2035, 40, 50, 55, até 2060, né, então não tem problema nenhum. Ele vai continuar rendendo nessa faixa de rentabilidade até o seu respectivo vencimento. Então, as intempéries de mercado, a taxa agora pode ir até a 9%, que Não impacta. não vai impactar no plano, né? Então, isso é o mais importante, né? E mesmo que muita gente pergunta, mas quando cai, o plano não é beneficiado? Sim, o problema é que mas essa oscilação de curto prazo é que incomoda muito tanto a nós como aos nossos participantes. Então, justamente por conta disso, e como nós estamos amparados por estudos atuariais que nos dão essa tranquilidade para que nós possamos fazer esse tipo de marcação, então nós optamos por fazer essa marcação na curva para todos os planos.
Maravilha. Então, chamar o pessoal para continuar acompanhando o Sim, resultado, né? com certeza. Olhar o Previdência em Números, continuar acompanhando a Isso. gente aqui no podcast para poder ver de perto o desempenho do plano, Não, né? sem dúvida. E assim, se você for olhar todos os planos, tem a carteira é extremamente consistente, né? Sim, Basicamente, majoritariamente título público federal, né? Então, enfim, não tem por que as pessoas ficarem preocupadas, né, com os nossos planos. E a gente sempre convida, né, para as pessoas sim, que assistam os nossos podcasts, acompanhem o resultado mensalmente, né? A sua equipe publica todo mês, né? sim. O resultado lá do sua Previdência em Números. Então, é muito importante que os nossos participantes acompanhem esses resultados, nossos comentários, né, que nós Uhum. escrevemos todos os meses, para que eles fiquem sempre bem informados. E se ainda persistir alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Nós estamos aqui à disposição para poder esclarecer e tirar todas as dúvidas dos nossos participantes. Isso mesmo. Inclusive, o Previdência em Números foi repaginado, né? Ele Sim, sim, tá com sim. um layout Tá bem diferente, bonito, bem as bonito. peças estão um pouquinho mais fluidas, né? Para Sim. poder participantes poder conseguir consultar, então é Uhum. interessante. Só Exatamente, né? dê uma olhadinha lá. Vou Isso. facilitar a vida de vocês, vou deixar o link na descrição. Aí você Pronto. clica lá e confere o Previdência em Números. É isso aí. E Sandro, para a gente poder finalizar, vamos falar um pouquinho sobre patrimônio. Todo mundo já sabe que a gente chegou aos 4 bi. A gente passou ano passado falando Sim. sobre isso e viramos essa marca, essa Oh, chave, chegamos no com marco. certeza. Conta pra gente como que a gente pode aumentar mais esse número aqui na Previdência da RB. Sim, bom, um primeiro passo nós conseguimos bater, né, que é a questão da rentabilidade, né? Com a marcação na curva, nós vamos ter uma estabilidade de resultados, então os resultados tendem a ser sempre positivos daqui para frente, né? E bem acima dos Uhum, referenciais de rentabilidade. com Esse é certeza. um ponto. Agora tem um outro ponto que o nosso participante também pode nos ajudar também a fazer não só o bolo da Previdência crescer, mas também o seu próprio bolo, a sua própria reserva garantidora, que é o quê? Revisitando, né, fazendo as simulações da sua contribuição ao plano de previdência complementar, verifica, no caso, se, por exemplo, ele está utilizando no mínimo o máximo patronal, né, dentro do seu plano de Sim, previdência. A gente, infelizmente, tem algumas pessoas que passam muito tempo, fazem a adesão às vezes, ou até fazem uma mexida lá na sua contribuição e ela tem condição de melhorar o seu nível de contribuição e sim, acaba esquecendo e tudo mais. E é sempre bom e importante. Os planos de previdência da Previdência BRB, eles funcionam no regime de capitalização. Então, quanto melhor for a sua contribuição, melhor vai ser a sua renda de aposentadoria futura. Então, é muito importante que as pessoas revisitem esses níveis de contribuição, né? Agora eu fiquei sabendo que o BRB vai estar pagando um PLR, né, uma participação dos lucros e sim. resultados, né? Importante. Fazer Então, aporte, né? dê um dinheirinho, tem um dinheirinho extra, faz um aporte no seu plano para melhorar a sua aposentadoria. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que, com certeza, o seu plano de previdência vai ser sua principal fonte de renda quando da sua Sim. aposentadoria. E ajuda também no abatimento do imposto de renda, né, Sim, Sandro? sem Então, dúvida, sem dúvida. As contribuições, mesmo as contribuições extraordinárias, elas ajudam a bater a base de cálculo do imposto de renda. sim, com Então, isso certeza. tudo vai entrar no informe de rendimentos da pessoa no final do período. Maravilha. Dicas feitas e repassadas aos nossos É isso participantes. aí. A gente chega ao fim, então, de mais um PodPrev. Sandro, obrigada pelos Eu que agradeço, Geise. esclarecimentos. Obrigada a vocês, participantes, por estarem aqui conosco. A gente, né, convida vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like aqui no vídeo também, para você continuar acompanhando nossas publicações dos vídeos e acompanhar a gente nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook e LinkedIn também. A gente tem outras informações que são divulgadas por lá. E consultar também nosso site. Nosso site está de cara nova, né? A gente fez Isso. finalzinho de dezembro, a gente fez o lançamento do site. Você com certeza deve ter recebido e-mail marketing falando sobre isso. Então, vou deixar aqui na descrição também o link do nosso site. Consulta, ele está com uma cara totalmente repaginada, está mais intuitivo. Tem bastante questões de interação, tem algumas repaginadas que a gente fez que está bem interessante. Então, a gente convida vocês a consultarem. Isso é mais um investimento, né, da diretoria, dos participantes, para a gente poder, para vocês estarem, né, consultando melhor as informações também. Com E a certeza. gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.